Olá, meus caros alunos. Eu tive problemas com a conexão, tive dificuldade com os computadores, tá bom? Mas vamos tentar ver que se na próxima semana vai dar tudo certo, se Deus quiser. O que eu vou fazer, né? Eu vou gravar uma videoaula. Espero que vocês, por favor, assistam e façam esse obséquio, tentando resolver umas questões que eu ia resolver com vocês hoje e vou explicar um pouquinho mais esse conteúdo aí da ética e da moral, tá bom? Essa primeira imagem aí, a gente tem um antropólogo francês, tá bom? É Claude Lévi-Strauss. Esse pensador, ele viveu praticamente ali 100 anos, tá? É uma vida muito longa e ele tem um trabalho bem interessante sobre as relações humanas. E ele vai também falar um pouco da questão da cultura, da sociedade e também da moralidade, tá? Ele vai dizer que a moral ela tem um caráter social. Quando a gente nasce e se insere no meio social, esse meio social, essa cultura, ela nos influencia. Então, nós temos algo de animal, algo de natureza, e nós também somos seres sociais, tá? E nós nos relacionamos com uma sociedade que já nos dá esses dados prontos. E eu acabo tendo que me adequar a essa sociedade. Ele vai dizer que essa sociedade vai estabelecer leis, né? Como, por exemplo, a proibição do incesto, da relação sexual entre parentes. Isso diferencia, por exemplo, a gente dos outros animais, que não têm princípio de razão. Então, o nosso mundo, o mundo humano, segundo Claude Lévi-Strauss, é um mundo construído e é um mundo repleto de representações simbólicas. Se eu compreendo melhor esses símbolos, eu também vou compreender melhor esse mundo no qual eu estou vivendo. Tá? Na prova do Enem, de vez em quando a gente vê algumas questões como esse pensador francês, Claude Lévi-Strauss. Tá? Bom, então, esse caráter da moral ele é exterior ao indivíduo e nós vamos absorvendo esses valores morais. É o que vão dizer autores como Claude Lévi-Strauss, tá? Como o próprio Bergson, um outro historiador também francês, um pouquinho anterior do século XIX. O Bergson vai dizer o seguinte: a gente não consegue compreender o mundo é, de uma maneira intuitiva plena, porque a nossa intuição, o nosso contato, né, mediado com o mundo, ele acaba sendo mediado também pela cultura na qual nós compartilhamos, nós vivemos, nós crescemos. Então ele vai dizer comportamento moral também varia de acordo com o tempo e com o lugar. Tá? Então a gente já viu isso nos outros slides da semana passada. A moral varia de acordo com o local, de acordo com o tempo e de acordo com a maneira como aquelas sociedades vão se comportando. Por exemplo, né, a gente comentou isso inclusive na aula passada, a virgindade era uma exigência moral da sociedade, por exemplo, brasileira, há 100 anos atrás. Um casamento com uma mulher que não fosse mais virgem, ele poderia ser absolutamente anulado. Tá? No Brasil, até os anos 1920, ou um pouquinho até depois, para que uma mulher tivesse uma conta numa agência bancária, num banco qualquer, ela tinha que ter uma autorização formal do marido. E isso faz parte de uma moral social, tá bom? Uma sociedade repleta de valores morais a gente chama de moralista. Tá? E uma sociedade que é muito rigorosa em relação aos valores morais, nós chamamos de uma sociedade jansenista. Então, o jansenista é alguém extremamente moral, tá? Exacerbadamente moral. À medida que essas relações se alteram, as relações humanas, ocorrem lentas modificações nas normas de comportamento coletivo. Tá? Por exemplo, certa vez, vendo uma reportagem na televisão, aparecia um homem brasileiro que morava na Finlândia. E aí ele viu uma situação de trânsito, uma situação qualquer, corriqueira de trânsito, e uma mulher fez uma manobra equivocada, como pode acontecer em qualquer lugar do mundo.
Só que na Finlândia, a mulher fez uma manobra equivocada e o brasileiro, vivendo lá pouco tempo, então, repleto dos valores morais e dos problemas morais do Brasil também, ele fez a seguinte observação: tinha que ser uma mulher. A comunidade, né, finlandesa olhou para ele e o questionou na hora. Ué, por quê? Qual o problema? Por que ser uma mulher? Tá? Então, provavelmente, se ele falasse isso em alguns lugares ou muitos lugares do Brasil, ele ia externar essa visão, né, preconceituosa, que está repleta de valores de uma moral social, uma moral com seus problemas, né, com seus equívocos, claro que também pode ter, e aí ele não sofreria as sanções como ele sofreu na Finlândia. Ele ficou assim meio perplexo, porque ele achou que poderia falar simplesmente de uma mulher, fazer uma manobra ruim e rotular a mulher. Tinha que ser uma mulher. Isso talvez valha numa sociedade como a nossa, tá? Na Finlândia não rola. Vamos lá. Bem, eu coloquei ali para vocês juízo de valor, né, e juízo de realidade. A gente já viu isso na outra semana, tá bom? Eu coloquei até ali do lado um juízo, tá, de valor. Esse desfile aqui representa um desfile de uma escola de samba do Rio de Janeiro, no caso a minha, a Imperatriz Leopoldinense, em 1994. Para muitos interessados, aficionados do samba, esse teria sido o desfile mais magnânimo dessa escola de samba. Tá? Eu lembro de, depois ver o VT desse desfile, né, um repórter dizer o seguinte: eu estou aqui para fazer a crítica, o meu dever é fazer o senso crítico, mas está tão bonito que eu não tenho palavras, então estou me rendendo. Tá? Então, aí pode ter um juízo de valor, tá bom? Ele está tão encantado com o desfile, mas pode também haver um desfile tão bonito e tão magnânimo que você vai ter um juízo de realidade. Tá? Claro que é mais fácil fazer um juízo de valor de um desfile de escola de samba, de um jogo de um time de futebol, do que fazer um juízo de valor, por exemplo, de uma caneta, né, um lápis, tá? Por exemplo, esse lápis aqui que eu estou usando. Eu digo, esse lápis é um lápis preto. Isso é um juízo de realidade. Tá? A gente não tem muito o que discutir. O que eu penso, o que o meu intelecto pensa, condiz com a realidade de fato. Então, tem um juízo de realidade. Esse lápis é um lápis cuja escrita é um lápis preto. Tá bom? Agora, dizer, esse lápis é bom, aí a gente chega a um juízo de valor. Ele pode ser muito bom para mim e para outrem pode não ser tão bom assim. A gente viu isso na aula passada. Tá? Então, o que são os valores, né? Quem vai discutir isso a partir do século XIX são os pensadores que vão falar que é um valor axiológico, tá bom? Então tem que fazer um estudo logos, tá bom? Desses valores. É o campo da filosofia que procura estudar e compreender os valores. Como nós valoramos uma coisa, como nós desvalorizamos outra coisa, tá bom? Os professores no Brasil, claro que ainda há um respeito à categoria professor. A gente não tem um reconhecimento salarial, vocês sabem disso. Mas, há 50 anos atrás, um professor ele tinha ainda mais respeito, mais valorização social do que se tem hoje. Tá bom? Hoje a gente vê alguns políticos que depreciam, inclusive, a categoria dos professores. Nesse momento, a axiologia vai valorizar bastante os médicos, porque é uma necessidade, uma precisão muito grande no momento de pandemia dos nossos médicos. Então, a gente vai ter uma valorização maior dos médicos. Mas a gente pode pensar o seguinte: essa valorização dos médicos, nesse momento, tem muito a ver com uma necessidade prática. Nós, por um momento que nós vivemos, por uma questão física, prática, né, funcional, empírica, nós precisamos dos médicos, né, dos enfermeiros, dos maqueiros e etc., para poder salvar vidas. Mas se vocês repararem, a gente pode fazer uma crítica social, pensando aqui em axiologia, nessa crítica desses valores, né, essa temática dos valores. Nós valorizamos muito os médicos e tem que valorizar,
não estou negando isso, por favor, mas muitos de nós não percebem os valores dos enfermeiros, dos maqueiros, tá bom? Daqueles que trabalham como terceirizado numa recepção de um hospital. Eles também fazem parte da linha de frente nesse momento. Então, um estudo axiológico pode tentar, por exemplo, valorizar essas categorias da saúde, ou tentar entender por que essas categorias não recebem o valor que, no meu entendimento, deveriam receber. Tá bom? Muito bem. E aí, a gente vai ter uma definição básica de moral, é um conjunto de regras que determina o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Então, a moral diz como nós devemos agir, tá bom? E a ética ou filosofia moral, ela vai estabelecer os princípios fundamentais que vão interpretar o comportamento moral. Na aula passada, a gente viu que ética e moral podem se confundir, sim. Tá? Ética e moral, na origem, são termos que a gente pode trabalhar como mesmos valores em dados momentos, tá bom? Porque os romanos não tinham uma palavra, um vocábulo para ética, e aí vão criar o termo moral. Mas com a moral, eles vão tentar dar conta da ética. Mas se a gente quiser diferenciar, basicamente é isso. A moral, ela diz para a gente o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar. Ela se impõe a gente na sociedade. E a ética, ela é mais um valor que diz respeito à maneira como eu vejo a moral e como eu interpreto os valores morais que a sociedade procura dessa ou daquela maneira me impor, tá bom? Vamos seguir. Aí, eu queria fazer com vocês na aula 4 atividades, 4 exercícios, tá bom? 3, se eu não me engano, são de provas do Enem. Esse primeiro, não, tá? Aí vamos lá. O que fala aí a questão pra gente? Isso é um tema muito comum nas provas do Enem. Então, eu vou insistir e vou colocar bastante atividade para vocês poderem fazer sobre esse tema, porque é um tema recorrente, está sempre caindo nas provas do Enem. Tá? Leia o resumo. Quais são as definições de moral e ética? E resolva os exercícios abaixo. Né? Então, para a gente ler aquele tema que a gente viu um pouquinho, eu mandei para vocês 2 materiais de slides, mais agora uma videoaula para poder trabalhar o tema. O sujeito ético-moral é somente aquele que preenche os seguintes requisitos. Então, olha como é que ética e moral podem se confundir. O sujeito que é ético e moral é aquele que preenche quais requisitos? Vamos lá. Letra A. Ser consciente de si, mas não precisa reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a si. Ora, então, eu vou praticar uma ética que eu não preciso reconhecer que outros devam fazer como eu faço. Não, de forma nenhuma. Quando Kant fala, a gente vai ver isso aqui, em filosofia moral, ele fala isso, né? Eu devo agir de maneira que o meu comportamento possa ser pensado para mim e para todos os outros homens. Então, o comportamento da filosofia moral é ética em Kant, filosofia moral é ética em Kant. Guardem isso. É aquele comportamento que eu posso pensar para mim e para todos os indivíduos. Eu não vou trair uma pessoa com quem eu me comprometi para uma coisa qualquer que seja, tá? Séria, honesta, e eu espero que essa pessoa não me traia. Ótimo, mas mais que isso, eu espero que ninguém traia, que ninguém falte com a palavra, que eu cobre para os outros que eu tenho o mesmo rigor que eu tenho para mim e que eu possa cobrar isso para todo o universo. Bom, então a letra A está fora. Saber o que faz, conhecer as causas, o porquê faz e os fins, para que faz de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. Eu vou adiantar. A alternativa correta é a letra B, tá bom? Então a letra B ela vai estar certa aqui nesse caso, tá? O que acontece? Eu tenho que ter um comportamento ético, eu tenho que saber por que eu faço assim, eu não posso ser ignorante, tá? Eu devo saber a finalidade das minhas ações,
e a essência moral disso. Tá bom? Eu tenho que compreender os valores morais, eu devo cumprir o que é a moral, mas eu devo saber por que eu cumpro. Eu não posso fazer porque os outros o fazem. Eu devo inteligir por quê. Não precisa controlar interiormente seus impulsos. Olha só, já está totalmente furado, né? Não precisar controlar os seus impulsos interiores é fazer qualquer coisa. Imagina você na rua, ver alguém, né, com um sanduíche, você com fome, que te atrai, né, um bocadillo, para os nossos irmãos, nossos irmãos, né, argentinos, para o espanhol em modo geral. E aí eu vou tomar porque me interessou, porque eu tenho fome? Não, tá bom? O meu impulso não deve justificar uma ação equivocada. Eu ainda há pouco conversava aqui até com meus parentes, inclusive esse assunto. Tá? Quando se a gente faz isso, trai uma pessoa a quem nós amamos e podem pensar a traição aí de maneira ampla e genérica. Eu estou traindo porque eu estou usando mal o meu princípio de razão, eu estou usando mal o meu livre-arbítrio, tá bom? Ah, mas eu não consegui resistir. Isso não é válido. Inclusive teologicamente, não quero ser moralista, mas inclusive teologicamente, tá? A gente sabe que não é legal, sabe que não deve fazer. Existe uma lei moral dentro de mim, isso é Kant dizendo pra gente, então eu não vou fazer, tá bom? Letra D. Dizer o que as coisas são, como são e por que são. Enunciar, pois, juízos de fato. Se eu fico só no juízo de fato, isso aqui é uma caneca e dentro dela tem água, tá? Estou proferindo o discurso, um juízo de fato, aqui tem água, tá bom? Mas se eu ficar somente nisso, eu posso compreender, a gente pode compreender uma coisa, a gente pode inteligir uma coisa, a gente pode não viver essa coisa. Tá bom? Quantos de nós a gente vê, né? Tem tanto discurso moral, moralista, às vezes jansenista, quer dizer, exagerado, né? Religioso, e na sua vida prática não faz isso. Então, só ter o discurso não adianta, tá bom? Então, para um religioso que pensa em evangelizar alguém ou uma sociedade, deve falar o quê? Né? Acho que é São Francisco de Assis quem dizia isso, né? Devo evangelizar, se possível com palavras, porque os atos, eles superam as palavras. Eu cobro da sociedade que seja uma sociedade ética, moral, bom comportamento. E na minha vida prática, traio minha mulher, xingo palavrão, traio os outros, engano os outros, é contradição, tá bom? Então não basta saber a coisa, eu tenho que saber e tenho que vivenciá-la. Ser responsável, mas não precisa reconhecer-se como autor de sua própria ação, nem avaliar os efeitos e as consequências dela sobre si e sobre os outros. Não posso. Eu sei o que é, mas não vivo isso. Está errado. Então, número 1, a alternativa correta é a letra B, tá bom? Isso aí eu postei lá para vocês. Vamos para a questão 2, do Enem. Agora as outras questões aqui são todas do Enem, tá bom? 2011. Aí tem um texto aqui do Lima Barreto, né? Da nossa literatura, do início da República no Brasil. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção. Revela uma pesquisa. Olha que tristeza. Então, o brasileiro, via de regra, ele tem um discurso ético, ele se diz moral, mas, na prática, a coisa não acontece bem assim. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. Então, é um texto, tá? O distanciamento, que se inspira em Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao homem, que diz respeito ao homem, porque as normas são o quê? Decorrente da vontade divina. As normas são vontade divina. Para o homem mítico mas nós já não somos homens míticos, nós somos homens de razão, ou até críticos da razão. Tá? Então, não pode ser. Essa alternativa seria válida se nós falássemos do homem mítico.
Mas no nosso mundo, o que nós vivemos não é a vontade de Deus ou dos deuses, se for um politeísta. Vamos lá. É um parâmetro idealizado, cujo cumprimento é distinto de obrigação. Deixa eu voltar aqui à questão, meus amores. Tá? Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. Então, eu idealizo, penso, mas não cumpro. De novo, aqui a contradição. Eu tenho que viver isso. Tá? Senão, eu sou um hipócrita. Eu falo uma coisa e faço outra coisa. Amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-la integralmente. Não. Se eu sou um homem ético, se eu sou um homem moral, eu posso ser fiel àquilo que eu prego. Tá bom? Eu tenho que viver com pensamentos, com palavras e com meus atos também. Letra D. Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. As leis são criadas por nós humanos. A lei é fria, é seca. Além da lei tem o quê? Tem a moral. Além da moral tem a ética, tá bom? Eu trabalho para alguém, tá? Numa fazenda com um coronel. E o coronel me dá ordem de matar uma outra pessoa, que nós sabemos que não fez mal algum, tá? Que não lhe fez mal nenhum também. Aí você vai e mata, tá? O que te diz um comportamento ético? Embora o meu chefe esteja mandando fazer isso, não devo fazer, não vou fazer. É a letra D, a opção correta, tá bom? Porque o distanciamento tem a ver com essa relação. Elas são criadas pelo homem e o homem é que determina se eu vou cumprir isso ou não. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui da política, eu sei que na escola é meio complicado, mas não vou nem pegar o que é atual. Eu vou lá atrás. Getúlio Vargas dizia assim, né? Para os meus amigos, eu vou tratar de maneira diferenciada. Para os meus inimigos, eu vou usar a lei. Definitivamente, isso não é ética, tá bom? Qualquer político, qualquer cidadão que haja dessa forma não é ético. Eu tenho que usar a polícia, eu tenho que usar a lei, eu tenho que usar as instituições com o mesmo critério. Isso vale para qualquer político que não cumpra esses preceitos, tá bom? E para cada um de nós também. A gente fala muito dos políticos, tá? Mas os políticos brasileiros, eles representam, infelizmente, as próprias escolhas do povo brasileiro, cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Não. Eu sou um homem, tá, que tem uma vida honesta, regrada, mas eu moro no Texas, e lá tem pena de morte. E eu devo matar alguém por uma ordem qualquer. Não vou matar. Ainda mais se você for um religioso, né? Sério no que você vive quanto religião. Opa, pera lá, o 5º mandamento é não matar. Não devo matar. Ainda que a lei diga para matar. Tá bom? Então, número 2, letra D. 1B, 2D. Questão 3. Montesquieu, filósofo iluminista, autor do Espírito das Leis. Foi ele quem idealizou os poderes, né? Para colocar na prática executivo, legislativo e judiciário. E segundo Montesquieu, cada poder deveria ter autonomia em relação ao outro poder, tá bom? Ele até chega a dizer em um dado momento que o poder judiciário, que o poder legislativo, que o poder legislativo tivesse um pouco mais de poder preponderância sobre os outros, mas de maneira muito sutil. A ideia dele é que os poderes tenham interdependência, que um não interfere e não mande no outro. Vamos lá. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, que aí vira libertinagem, vira o que nós chamamos de bagunça. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Olha que depois o Kant vai falar que é mais do que só fazer o que a lei permite. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Então, liberdade não é fazer tão somente o que eu quiser, tá bom? Para Montesquieu, fazer aquilo que a lei, numa sociedade de viés mais democrático, me permita fazer. Todos nós sabemos que o Montesquieu
era um nobre, né? Barão Secondat de Montesquieu, francês, era um aristocrata e ele era um crítico ferrenho do absolutismo monárquico. Era crítico do poder exagerado das igrejas e etc. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao quê? Ao status de cidadania que o indivíduo adquire a tomar as decisões por si mesmo. Tomar por si mesmo não está errado, só que ele tem que tomar por si mesmo a lei e tem que respeitar a lei também para si e para os outros. Né? Só tomar a decisão por si mesmo. Você pode ter autonomia e usar muito mal a sua autonomia. Letra B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. No caso do Montesquieu, é isso. Contemporaneamente ao Montesquieu, um outro iluminista, Montesquieu é iluminista, o economista Turgot, que foi ministro de Luís XVI, também vai por essa senda, por esse caminho. Então, a liberdade não é fazer o que se quer. Também devo respeitar o que diz respeito aos direitos dos outros. Letra C. A possibilidade de o cidadão participar do poder. Nesse caso, livre de submissão às leis. Aí vira bagunça. Se eu não tenho que me submeter às leis e faço o que eu quiser, vira o caos. O Montesquieu vai dizer isso, tá? A sociedade, ela tem uma ordem. Ela tem uma ordem porque a natureza também tem uma ordem. Ora, se a natureza tem uma ordem, a sociedade deve se ordenar também, né, de maneira natural, de maneira em que os homens se respeitem, que eles tenham liberdade, mas que respeitem o espaço do outro. Bom, ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Impossível, aí não é liberdade. Cada um faz o que quiser, não temos liberdade, beleza? Então, número 3, agora a letra B. Tá? Então, nós temos B, D, B. E aí, a última questão, também do Enem, 2010, tá bom? Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre. O Kant vai falar isso aí, tá? A gente não é absolutamente livre porque a gente escolhe, dentro da sociedade na qual a gente vive, dentro daquele escopo de possibilidades que a nossa sociedade oferece para a gente. Então, a gente não é totalmente livre. Nem um sujeito empírico puramente. A gente não é pura experiência natural. A gente não é animal. A gente não é só cachorro. Tá? A gente é natureza, mas também a gente é razão. A gente também é ciência. Ele é simultaneamente os dois. Ele é natureza e também é um sujeito soberano, tá bom? Pensante. Na medida em que é sujeito histórico-social. Nós nascemos no mundo e esse mundo também nos afeta. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Nós somos seres sociais e nós somos seres que vivemos dentro de uma coletividade, tá bom? Desse modo, a ética se entrelaça necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valores, que atravessam as relações sociais e que interliga os indivíduos entre si. Nós devemos pensar, né, dentro de uma sociedade política, o que é a nossa liberdade, tá bom? O que são nossos valores, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Tá? O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, nos ressalta basicamente o quê? Os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias. Nós não podemos nos dizer éticos se nossa ideologia ela é política partidária. Eu sou muito criterioso para um partido que não é o meu e eu quero que com ele se faça justiça. E quando a questão diz respeito ao meu partido, eu passo o pano, tá bom? Eu dou uma aliviada. Não pode, não pode. Tá? Ainda que eu tenha uma visão, né, uma história de formação social, familiar,
tá? Histórica mesmo, né? Pela minha formação intelectual, que eu pense numa sociedade, que eu vislumbre uma sociedade social-democrata, não sou comunista, tá? Porque o comunismo também tem outros problemas ali para mim. Ele é ateu, tá? Ele nega a transcendência, eu sou um católico praticante, né? Mas de qualquer maneira, também não sou simpático a um pensamento radical de direita, uma extrema direita, de maneira nenhuma, tá bom? Mas ainda que eu tenha um pensamento que caminhe para uma social-democracia, um pensamento assim, digamos, tá? Estou me posicionando, desculpem, para um centro-esquerda, isso não quer dizer que eu não deva ser crítico para com os meus companheiros de caminhada, para aqueles que pensam de maneira similar a mim. Se ele comete alguma coisa que está errado, se ele comete um erro em termos de comportamento, em termos de ética, em termos da sua vivência também particular, do que se entende como um comportamento ético e moral, eu devo ser crítico em relação a ele também. Tá? E é claro que essa crítica deve valer de todos os lados. O problema é que a gente, às vezes, né, é muito crítico para com os outros e não tem essa crítica para conosco. Né? Bom, um dos evangelhos fala isso. Né? A gente consegue enxergar um cisco no olho do outro, mas tem dificuldade de entender uma trave no nosso olho. E aí complica. O valor da ação humana deriva de preceitos metafísicos. No mundo em que nós vivemos, não. No mundo mítico, sim. A metafísica, tá? É muito mais religioso. O nosso mundo não é tão mais religioso assim. Né? Isso se perdeu bastante. Há um tempo atrás, fez uma pesquisa, né, e perguntava-se para as pessoas na rua quais eram os ingredientes do Big Mac. A pessoa contava o Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Aí perguntava para o cara, você é cristão, religioso, católico, protestante? Sou assim. Ah, tá. Me fala quais são os 10 mandamentos. O cara não chegava no terceiro mandamento. Só para lembrar, os 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos são para Deus. O cara não dava conta dos 3 primeiros mandamentos. Tá bom? Para a gente poder pensar, né, o nosso mundo. Bem, entre católicos e protestantes, tem uma interpretação aí desses mandamentos que pode diferir aqui e acolá. Então, não vou nem colocar aqui agora, porque não é o nosso caso, não é o momento aqui agora. Bem, a sistematização de valores dissociados da cultura. Não tem como a gente organizar valores fora da cultura. Nós somos seres culturais. Se nós fôssemos orientais, nós poderíamos ser o quê? Hinduístas, nós poderíamos ser budistas, nós poderíamos seguir o Islã e etc. Tá bom? Mas, como a gente não nasce naquele universo cultural, nós tendemos a professar outro caminho de fé. Tá bom? Bem, o sentido coletivo e político das ações humanas e individuais. A minha ação, ela mexe com o coletivo. Isso desde os antigos gregos. Se eu sou lembrem da alegoria da caverna de Platão. Ali tem a ver com a ética, tem a ver com a moral de Platão. Se bem que Platão não vai falar em moral, que a moral vai ser um valor dos romanos. Mas você pode pensar, a ética é do próprio Platão. Se você aprendeu, se você saiu da caverna da ignorância, o seu dever como pensador, como filósofo, é voltar à caverna, fazer a dialética descendente para tirar os seus pares da ignorância. Mesmo que isso para você seja um sacrifício. Então, para o Platão, devemos ter reis filósofos. E o rei filósofo deve governar, ainda que ele não queira. Não simplesmente para o bem dele, mas para o bem da coletividade. Tá bom? Isso é um valor muito caro para Platão. Então, a minha ação individual ela deve ter uma preocupação e uma finalidade também coletiva. Tá? E o correto é a letra D. Letra E. O julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. Tá? Bom, é claro que nós esperamos que os nossos políticos sejam éticos, tá bom? E a gente fica vendo nossa política, a gente fica até mais triste, né? Foi na Inglaterra, a gente viu isso ontem, né? Num canal de televisão. Um político inglês que furou, né, o isolamento social. Não sei se vocês estão vendo quarentena. Isolamento social e quarentena não são as mesmas coisas, mas ele
ele furou, né, o negócio, foi visitar a mãe dele, furou uma determinação e aí foi cobrado socialmente. Ele não quis largar o cargo, mas os seus assessores, envergonhados com a ação dele, abandonaram o seu chefe, tá? Largaram o trabalho de assessoria com o político X da Inglaterra. Então, eles têm. Eu não quero desqualificar, é claro que no Brasil nós temos solução, mas nós temos que educar vocês, jovens. Temos que trabalhar e lapidar vocês, porque nós temos gerações aí que isso não vale para todos os brasileiros, mas que se a gente fala de ética e moral, infelizmente, aquela questão que a gente fez aqui antes, né, do Lima Barreto, né, é, infelizmente, da Brusundanga, né, do Lima Barreto, existe uma distância muito grande entre o nosso discurso de ética, o nosso discurso moral, por vezes moralista, às vezes jansenista, e a nossa vida prática, tá bom? E a gente tem que encontrar, né, um entendimento, tá? E uma harmonia entre o nosso discurso e nossa prática. Meus amores, eu vou ficar por aqui, tá? Me desculpem, eu não consegui acessar a plataforma lá com vocês e fazer ela com vocês ali hoje, mas espero que na semana que vem a gente resolva melhor, tá bom? A gente está aprendendo e nesse processo de aprendizagem a gente leva umas surras aqui e acolá das tecnologias. Eu fiquei muito triste, mas eu acredito que posso contar com, com a, se não for a compaixão, com a misericórdia de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Estou comprando equipamentos aqui para poder fazer isso melhor. E a gente se encontra semana que vem. Tudo de bom. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tchau, tchau, meus queridos.